Sob uma tempestade implacável, um caminhão corta as estradas sinuosas das montanhas. Seus faróis revelam pouco, mas a carga misteriosa que ele transporta esconde algo que mudará o destino da região para sempre. No interior da cabine, a ganância fala mais alto que o bom senso. O patrão só pensa no lucro, ignorando os avisos do motorista sobre ruídos estranhos vindos do baú. Para ele, qualquer preocupação não passa de exagero. O trajeto é castigado por solavancos violentos. A cada buraco, a carga no compartimento traseiro balança de forma perigosa, lutando contra as amarras que parecem estar prestes a ceder diante da força do impacto. Ao atingir uma curva fechada à beira do abismo, a natureza cobra seu preço. Entre raios e trovões, o veículo perde a estabilidade e a carga é arremessada para fora, sumindo na escuridão do desfiladeiro. A caixa despenca pela encosta rochosa, chocando-se contra as pedras em uma descida sem volta. O impacto é tão forte que o compartimento se abre, selando qualquer chance de recuperação do conteúdo suspeito. O objeto finalmente atinge o rio lá embaixo com uma violência ensurdecedora. O estrondo na água indica que o despejo não foi apenas material, mas o início de algo muito mais grave e profundo naquelas águas. Em seguida, recipientes menores caem no fluxo e se rompem. Um líquido estranho começa a se misturar à correnteza, dando início a um processo de contaminação silencioso que se espalha rapidamente pela corrente. O que parecia um acidente isolado ganha proporções catastróficas. A correnteza leva tudo direto para a estação de tratamento, garantindo que o veneno chegue às torneiras de toda a população da cidade-rio. Um mapa visual revela a triste realidade. A rede de abastecimento virou o veículo perfeito para o caos. Em pouco tempo, a contaminação invisível já domina cada bairro, sem que ninguém perceba o perigo. A água contaminada começa a jorrar das torneiras domésticas com uma aparência comum. O perigo agora está dentro das casas, esperando apenas o primeiro gole para transformar a vida de todos em um pesadelo vivo. No conforto de seu apartamento, conhecemos Jerry, um designer de 23 anos que vive no modo automático. Com seu jeito indiferente e ar de cansaço, ele se prepara para mais uma noite comum, sem grandes expectativas. Ele coloca a água para ferver, seguindo sua rotina mecânica de final de dia. O clima é de total tranquilidade, e ele nem desconfia que aquele gesto tão cotidiano é o prelúdio para o fim do mundo que ele conhece. Com a caneca fumegante em mãos, o jovem busca um momento de paz. O contraste é gritante. Enquanto ele se prepara para relaxar, o caos absoluto já começa a tomar conta das ruas e prédios ao redor. O silêncio é quebrado por um grito aterrador vindo da parede ao lado. O susto é tão grande que Jerry quase derruba sua bebida, sendo arrancado bruscamente de sua bolha de calma por um som carregado de agonia. Em vez de se preocupar, a irritação toma conta. Achando que os vizinhos estão em um momento íntimo barulhento demais, ele grita de volta com sarcasmo, exigindo silêncio de uma forma nada amigável. Ele tenta decifrar a conversa abafada através da parede, mas sua mente viaja por caminhos errados. Com um certo julgamento, ele conclui que a barulheira deve ser apenas uma briga de casal bem peculiar entre dois homens. Sem dar bola para o que acontece ao lado, ele volta a focar no monitor. Ironicamente, Jerry decide assistir a uma série de zumbis, tratando a ficção com o desdém de quem se sente seguro em sua própria sala. Ele começa a criticar os monstros da tela, achando-os lentos e patéticos. Mal sabe o rapaz que sua arrogância será testada em breve, pois o verdadeiro horror não está mais limitado aos pixels da televisão. Enquanto mastiga algo despreocupado, os sons estranhos no vizinho continuam. O clima da cena é uma mistura bizarra de humor e tensão, com Jerry tentando ignorar o que claramente não deveria ser ignorado. De repente, um segundo grito corta o ar, mas este traz um desespero impossível de confundir. O tom de morte faz com que Jerry finalmente perceba que algo muito errado está acontecendo a poucos metros de distância. Armado apenas com uma faca de cozinha, ele se aproxima da porta vizinha. A desconfiança agora é total, e seus instintos começam a disparar alertas de que aquela não é uma situação comum de condomínio. Ele gira a maçaneta com extremo cuidado, tentando não fazer barulho. A curiosidade luta contra o medo enquanto ele abre uma pequena fresta, esperando encontrar apenas uma briga, mas temendo algo pior. O que surge pela fresta é um pesadelo real, um rosto deformado com olhos saltados e dentes expostos. A visão é tão brutal que a ficha de Jerry demora a cair diante de tamanha bizarrice e violência explícita. O susto o faz cambalear para trás imediatamente. Seu corpo reage por instinto puro, tentando processar a imagem grotesca que acabou de presenciar e que não deveria existir fora dos seus filmes de terror. Em estado de choque, a ficha finalmente cai.
Aquilo é um zumbi. Ao olhar melhor, ele nota os rastros de sangue e a destruição no apartamento vizinho, percebendo que a ficção decidiu fazer uma visita nada agradável. O horror aumenta quando um pedaço de carne humana desliza pelo piso em sua direção. A cena confirma que um massacre acabou de ocorrer e que a criatura à sua frente é uma máquina de matar insaciável. A criatura está de costas, exibindo uma silhueta feminina curvada e movimentos totalmente desconexos. Ela bate contra as paredes de forma errática, como se estivesse sob o controle de algo inumano e selvagem. Jerry fica paralisado, observando aquele corpo distorcido se mover. Por um breve segundo, a mente dele tenta buscar uma explicação lógica na silhueta, mas o horror que emana do ser descarta qualquer esperança. Quando o monstro vira o rosto, qualquer traço de humanidade desaparece. O que resta é um semblante cadavérico com olhos vazios e um sorriso macabro que parece comemorar a próxima refeição que acabou de encontrar. Encurralado e sem conseguir reagir, Jerry vê a criatura expor suas presas e uma língua bizarramente longa. O ataque é iminente e a distância é mínima. O pesadelo de Cidade Hill começou oficialmente para ele. Sem tempo para negociações, a mulher mutante avança com uma fúria selvagem. Ela abre a mandíbula de forma impossível, partindo para cima de Jerry como um predador que não pretende dar nenhuma chance de defesa ao rapaz. No limite entre a vida e a morte, o designer reage por puro instinto. Ele desfere um golpe rápido e preciso, conseguindo interromper o avanço daquela coisa antes que os dentes dela pudessem encontrar sua jugular. O silêncio volta a reinar, mas o corpo de Jerry não obedece. Ele está trêmulo e com os nervos à flor da pele, tentando sugar o máximo de ar possível enquanto processa que quase virou comida de vizinha no meio da sala. A adrenalina começa a baixar e ele foca no corpo estirado no chão. Jerry respira fundo, convencido de que o pior já passou e que seu contra-ataque foi o suficiente para colocar um ponto final naquele encontro bizarro. Sentado no chão e ainda abalado, ele tenta se convencer de que tudo não passa de uma alucinação causada pelo cansaço. Porém, o sangue viscoso em suas mãos serve como um lembrete cruel de que a realidade é bem pior. O silêncio do apartamento é cortado pelo toque estridente do celular. O som parece um trovão no ambiente tenso, forçando Jerry a sair do transe e encarar a tela do aparelho para atender a ligação que não para de tocar. A notícia do outro lado é devastadora. A água da cidade foi tomada por um vírus letal que transforma humanos em monstros. Hill City agora é oficialmente uma zona de guerra e o estado de emergência foi declarado. Jerry tenta balbuciar que sobreviveu, mas o alerta seguinte o faz gelar. Ele descobre que os infectados possuem uma resistência absurda e podem continuar atacando mesmo após sofrerem danos que seriam fatais para qualquer um. No exato instante em que essa informação entra na sua cabeça, um ruído úmido surge logo atrás. Antes que ele pudesse se virar, o perigo se manifesta novamente, provando que a criatura ainda tinha contas a acertar. O que volta a se erguer é algo ainda mais perturbador e grotesco. A criatura se recusa a morrer, mostrando que o pesadelo de Jerry está só subindo de nível e que ele ainda é o prato principal daquela noite. Mesmo sem a cabeça, o corpo da mutante se mantém em pé de forma sobrenatural. Uma fenda vertical se abre no pescoço mutilado, revelando uma nova e terrível face daquela evolução bizarra que deixa Jerry sem chão. Caído e vulnerável, o desespero toma conta. Ele arrasta o corpo pelo chão, os olhos varrendo cada canto do apartamento em busca de qualquer coisa que sirva como arma antes que aquela monstruosidade o alcance de vez. No meio do pânico, sua mão toca em algo familiar, mas inútil: um secador de cabelo. Em um ato de pura loucura e desespero, ele agarra o aparelho como se fosse a espada mais poderosa do mundo, buscando um fio de esperança. Com as mãos suando frio, ele aponta o secador para o monstro, tentando manter uma postura firme. O cenário é patético, e no fundo ele sabe que secar o cabelo da criatura não vai impedir que ela o devore em segundos. Em sua mente, a fantasia toma conta. O secador se transforma em uma arma de energia futurista. Ele imagina um disparo devastador que explode tudo à frente, transformando o perigo em cinzas com um simples clique.
Mas a realidade é um balde de água fria. A narrativa corta a ilusão heróica e mostra que aquela explosão épica só aconteceu na imaginação febril de um jovem designer que não sabe mais o que fazer para sobreviver. De volta ao mundo real, ele continua ali, empunhando o secador enquanto o suor escorre. A raiva se mistura ao medo ao perceber que, sem sua faca, ele está basicamente enfrentando o apocalipse com um eletrodoméstico. Para piorar, o globo ocular da criatura se desprende e começa a saltar pelo chão de forma independente. O órgão bizarro parece ter vida própria, vigiando cada movimento de Jerry como um olheiro macabro do além. Ao olhar para o aparelho em sua mão, a ficha finalmente cai. O objeto não brilha e não dispara lasers. É apenas um pedaço de plástico comum, incapaz de ferir até o mais fraco dos zumbis que ele tanto criticava na TV. A cena encerra com um tom cômico, comparando a utilidade banal do secador com o perigo mortal à frente. O contraste entre o herói que Jerry queria ser e a realidade ridícula da sua arma é quase uma piada de mau gosto. Mesmo morrendo de medo, Jerry tenta inflar o ego para não desmoronar. Ele faz uma pose dramática e tenta se convencer que a ciência vai vencer a natureza, mesmo que sua única tecnologia disponível seja para cabelo. A criatura mutilada se agacha, preparando o bote. A fenda em seu tronco se escancara ainda mais, exibindo uma fome insaciável que deixa claro que, para ela, Jerry é apenas uma peça de carne esperando para ser consumida. Sem alternativas, ele aposta todas as suas fichas em um arremesso desesperado. O secador de cabelo voa pelo ar, sendo a última tentativa de Jerry de ganhar ao menos alguns segundos de vida naquele combate desigual. Para sua surpresa, o objeto acerta o alvo em cheio. O impacto pega a criatura de surpresa, fazendo-a recuar momentaneamente e criando aquela fresta de oportunidade que Jerry desesperadamente precisava para agir. No calor do momento, ele grita com o aparelho como se estivesse comandando um ataque especial. Jerry implora por uma descarga elétrica milagrosa que coloque um fim definitivo naquela aberração que teima em não morrer. Mas o monstro nem se abala. Ele percebe que o corpo deformado da vizinha parece feito de uma borracha resistente, absorvendo impactos que matariam qualquer humano, e o pânico volta a subir pela garganta. É então que ele vê o cabo ainda conectado à parede. Num lampejo de genialidade desesperada, ele corre para o plug decidido a transformar a eletricidade da rede em sua verdadeira e única chance de salvação. Do lado de fora, as luzes do prédio começam a piscar freneticamente. A gambiarra improvisada de Jerry está sobrecarregando tudo, transformando o apartamento em um cenário instável de faíscas e sombras em plena noite. A gravidade da situação o atinge em cheio. Jerry entra em pânico ao perceber que pode acabar no escuro total com um monstro, temendo que seu plano de mestre acabe sendo o seu próprio decreto de morte silenciosa. No ápice da tensão, a eletricidade finalmente encontra a criatura. O choque percorre o corpo deformado de forma quase cartunesca, drenando as energias da mutante enquanto o brilho das faíscas ilumina o rosto pálido de Jerry. A criatura eletrocutada entra em um estado bizarro. Em vez de apagar, ela começa a se mover de forma ritmada, como se a voltagem tivesse transformado seus nervos em uma dança involuntária, macabra e grotesca. O corpo não desiste e continua se debatendo em poses exageradas e teatrais. É uma cena surreal que mistura o puro horror biológico com um humor insano, onde o perigo parece ter virado uma piada de mau gosto. Os espasmos elétricos ganham força, fazendo o mutante repetir movimentos cada vez mais estranhos. Parece uma coreografia vinda direto do inferno, onde cada choque dita o ritmo de uma apresentação de dar nó no estômago. Mesmo totalmente fora de si, a coisa segue se contorcendo e sacudindo os braços no ar. O momento de tensão se estende de um jeito hipnótico e absurdo, desafiando qualquer lógica de sobrevivência que Jerry conhecia. Finalmente, após essa sequência alucinante, o corpo chamuscado desaba pesadamente no chão. O cheiro de queimado e o silêncio repentino indicam que, desta vez, a eletricidade realmente venceu a resistência do monstro. Sentindo o peso da sobrevivência, Jerry recupera um pouco da postura. Ele acende um cigarro com as mãos ainda trêmulas, tentando saborear a vitória e relaxar após ter escapado das garras da morte por um fio de cabelo.
o celular volta a vibrar e ele atende com um ar de superioridade. Embalado pela adrenalina e pela falsa sensação de que já superou o pior, ele usa um tom despreocupado, como se fosse o dono da situação. Perto da janela, ele começa a narrar o confronto com um orgulho quase infantil. Para ele, aquela luta de vida ou morte virou apenas uma história épica e inacreditável para impressionar quem está do outro lado da linha. Mas o clima vira bruscamente. Sem tempo para as bravatas de Jerry, a voz no telefone interrompe tudo com frieza. Ela diz que eles não combinam mais e termina o relacionamento ali mesmo, sem dar chances de defesa. Jerry fica em silêncio absoluto, ouvindo apenas o sinal de linha cortada. O golpe emocional é tão seco e inesperado que dói mais do que o ataque do monstro. Ele sobreviveu a um zumbi, mas não à rejeição. No meio do caos apocalíptico, a dor pessoal fala mais alto. Ele encara o vazio, sentindo que seu mundo particular acabou de implodir e que o fim do mundo lá fora é apenas um detalhe perto de seu coração partido. Completamente abalado, ele se joga na cama e clama pelo nome de Vanessa. A separação atinge Jerry em cheio, mostrando que por trás da fachada de jogador arrogante existe alguém desesperado por afeto. Ele olha para o cadáver carbonizado no chão e tenta ligar de volta, mas o sinal falha. A impotência é total. O mundo está acabando, a rede está caindo e ele está mais sozinho do que nunca naquele apartamento. O desespero se transforma em uma missão. Ele precisa ver Vanessa. Mas antes de se aventurar no escuro, decide usar o que resta de internet para entender o tamanho do buraco em que Cidade Hill se meteu. As notícias são alarmantes. Os portais alertam sobre uma epidemia em massa, ordens rígidas de confinamento e o aviso mais perturbador de todos: não beba a água da torneira sob hipótese alguma. Ele vê imagens de evacuações e tropas de elite sendo mobilizadas. O cenário é de guerra total, deixando claro que o incidente no vizinho é apenas uma pequena amostra de um desastre que já engoliu a cidade inteira. Jerry lê sobre a biologia do vírus. Ele destrói o cérebro, gera uma fome incontrolável e permite que os infectados evoluam para formas mais fortes ao consumirem carne viva. O inimigo é uma máquina biológica mutante. Mesmo assim, sua arrogância natural ressurge. Ele minimiza o perigo, pensando que se conseguiu fritar uma criatura com um secador de cabelo, esses monstros não devem ser tão especiais quanto os jornais dizem. Ele começa a pesquisar por equipamentos de sobrevivência, avaliando lanternas táticas e facas profissionais. Jerry já começa a montar seu kit de herói na mente, planejando como será sua jornada pela cidade. De repente, ele encontra um anúncio de um produto duvidoso que promete força sobre-humana. A descrição dos efeitos colaterais é aterrorizante, sugerindo que a sobrevivência exigirá sacrifícios além da moral humana. Após refletir sobre os riscos, ele decide manter a cabeça fria. Seu plano é simples, mas arriscado: ficar escondido até que o sol se ponha, para, sob o manto da escuridão, sair em busca de sua amada Vanessa. As horas passam e o fim da tarde traz sombras longas. Jerry se prepara mentalmente, revisando cada passo. Ele aposta que a noite será sua aliada para cruzar as ruas sem atrair a atenção do que quer que esteja lá fora. Ele se veste de preto e pega o básico: uma lanterna e uma faca. Na sua cabeça, isso é o suficiente para ser o mestre da furtividade, confiando que sua experiência em jogos de videogame será validada na vida real. Ao sair do apartamento, o cenário é de puro massacre. O prédio está mergulhado em um silêncio sepulcral que incomoda. Não há gritos, apenas marcas de violência que sugerem que algo terrível espreita no vácuo. Já na rua, ele tenta inflar o peito para espantar o medo. Repete para si mesmo que é um veterano em apocalipses virtuais e que aquelas ruas desertas não passam de uma fase difícil que ele com certeza vai zerar. Mas o silêncio das avenidas vazias começa a pesar. Não há sinal de exército, nem de civis, nem de monstros. Esse vazio absoluto faz Jerry sentir que está sendo observado por milhares de olhos escondidos nas sombras. Ao longe, ele avista uma pequena silhueta agachada no gramado. No primeiro impacto, sua mente tenta normalizar a cena, imaginando que é apenas uma criança fazendo suas necessidades em um momento de aperto. Porém, quanto mais ele olha, mais o desconforto aumenta.
Há algo de errado na postura daquela criança, uma rigidez e um isolamento que não combinam com a inocência de alguém perdido no meio de uma crise. Lutando contra o calafrio na espinha, Jerry tenta usar a lógica. É só uma criança, não há motivo para pânico. Ele decide se aproximar e chamar o garoto, esperando uma reação humana que acalme seus nervos. O menino permanece de costas, movendo-se de forma lenta e ignorando o chamado. O clima pesa instantaneamente, e Jerry percebe tarde demais que neste novo mundo, até o que parece frágil pode ser fatal. O silêncio da criança começa a tirar Jerry do sério. Ele continua resmungando sozinho, tentando se convencer de que o garoto é apenas um sobrevivente em choque, pois sua mente ainda se recusa a aceitar que algo tão pequeno possa ser perigoso. De repente, um som úmido e estranho ecoa pelo gramado. O barulho quebra a falsa sensação de normalidade e faz Jerry perceber com um calafrio que ele interpretou a cena de forma errada e muito mais inocente do que deveria. Antes que pudesse reagir, um jato de fluido inesperado é lançado em sua direção. A criança se comporta de maneira grotesca e provocadora, transformando o encontro em algo bizarro, nojento e completamente fora de qualquer padrão humano. Quando o pequeno finalmente revela o rosto, o horror se confirma. Olhos deformados e um sorriso coalhado de dentes afiados mostram que a infância foi apagada pelo vírus, dando lugar a uma criatura faminta e monstruosa. Jerry recua instintivamente, mas logo o susto dá lugar à estranheza. O pequeno monstro se move de um jeito atrapalhado e patético, lutando para se equilibrar, o que retira boa parte da aura de terror que cercava a criatura. Ao ver o estado desajeitado do infectado mirim, Jerry muda o semblante. O medo desaparece, dando lugar a um desprezo quase cômico, como se ele tivesse acabado de encontrar um inimigo de nível 1 em um jogo que ele já domina. Mesmo sentindo que a ameaça é mínima, ele se aproxima com cautela. Jerry decide que o mais humano a se fazer é encerrar o sofrimento daquela coisa, já que é evidente que não restou um pingo de consciência naquele corpo pequeno. No entanto, no momento da execução, o monstro reage de uma forma tão ridícula que Jerry hesita. A cena atinge um nível de absurdo tão alto que ele começa a questionar se realmente vale a pena gastar energia com algo tão patético. O infectado começa a balbuciar repetidamente sobre comer, e Jerry sente o peso da bizarrice da situação. A determinação de matá-lo se esvai, substituída por um sentimento de "não tenho tempo para lidar com essa loucura agora". Ele decide simplesmente ignorar o garoto e seguir seu caminho. Jerry conclui que, naquele estado deplorável, o pequeno Zombro não passa de um figurante inútil que não representa um perigo real para seus planos de resgate. Mas o alívio dura pouco. Assim que se afasta, o chão atrás dele explode em uma nuvem de terra e detritos. Jerry percebe tarde demais que algo colossal e muito mais perigoso estava espreitando logo abaixo de seus pés. Ao girar o corpo, ele dá de cara com uma aberração surgindo das profundezas do subsolo. O choque é paralisante. O tamanho e a agressividade da nova criatura são tão grandes que sua mente leva segundos para entender o perigo. Sem qualquer aviso, o novo monstro inicia uma perseguição frenética. Com um corpo bestial e movimentos velozes, a fera se lança contra Jerry, forçando o rapaz a correr como se sua vida dependesse de cada centímetro de asfalto. O pânico aumenta quando ele percebe que suas pernas não são páreo para a velocidade da fera. O monstro ganha terreno rapidamente e Jerry entende que se continuar apenas correndo, será alcançado e devorado em instantes. No meio da fuga desesperada, um detalhe bizarro chama sua atenção. Todos os zumbis que cruzaram seu caminho parecem manter uma forma rudimentar de fala. A comunicação deles, embora limitada, é um traço perturbador da infecção. Essa descoberta faz Jerry divagar por um segundo sobre a humanidade perdida daquelas coisas, mas o instinto de sobrevivência fala mais alto. Reflexões filosóficas não servem de nada quando uma montanha de músculos quer sua cabeça. Encurralado e sem opções convencionais, ele decide apelar para uma estratégia completamente insana. Jerry saca um maço de notas de dinheiro, apostando que o antigo vício humano pela ganância ainda resida naquele cérebro podre.
Ele arremessa as notas para o alto, criando uma chuva de dinheiro diante da criatura. É um plano absurdo, mas ele torce para que o reflexo condicionado de valor desperte algo no monstro e interrompa aquele ataque mortal. De forma inacreditável, o plano funciona. O monstro para bruscamente e reage ao dinheiro espalhado, revelando um comportamento grotescamente humano em meio àquela carcaça deformada. A ganância parece sobreviver até a morte. Ofegante, Jerry observa a distração improvável salvar sua pele. Ele sente um leve arrependimento pela quantia que jogou fora, mas rapidamente aceita que o prejuízo financeiro foi o preço barato para não virar janta de mutante. O alívio de Jerry dura pouco. Ele sabe que a distração financeira não vai segurar a criatura por muito tempo. Pressionado pelo pânico, ele volta a correr pelas ruas escuras, buscando desesperadamente um abrigo seguro. A noite engole a cidade, deixando tudo mais sombrio. Enquanto Jerry avança com cautela, o celular em seu bolso começa a vibrar sem parar. Ele hesita, sabendo que qualquer barulho agora pode atrair a morte para perto. Ao olhar a tela, o coração aperta. É sua mãe. Ele atende de forma apressada, tentando disfarçar a respiração ofegante. O caos ao redor é imenso, e a tensão o impede de manter qualquer diálogo normal naquele momento. Do outro lado da linha, a mãe fala em pânico sobre os alertas do vírus. Jerry, misturando o terror real com suas frustrações pessoais, responde com um sarcasmo amargo, soando muito mais frio do que realmente gostaria. A vontade de gritar a verdade sufoca sua garganta, mas ele decide poupá-la do horror. Jerry esconde o fato de que Cidade Hill virou um inferno de mutantes e encerra a ligação rapidamente, cortando os laços com o passado. Sozinho novamente na escuridão, ele solta um riso irônico. Jerry pensa que adoraria viver no mundo resumido das notícias de TV, onde o apocalipse parece um problema distante e muito menos sangrento do que a realidade. O silêncio da rua é quebrado por um som gutural bem às suas costas. O sangue de Jerry congela instantaneamente. Ele percebe com total clareza que o gigante mutante terminou de contar as notas e retomou a caçada. O pânico atinge um novo nível. Jerry nota que os grunhidos da aberração formam palavras distorcidas. O fato de um monstro conseguir se comunicar de forma articulada torna a perseguição ainda mais bizarra e aterrorizante. Agindo por puro instinto de sobrevivência, ele mergulha para dentro de uma casa próxima. A ideia é usar a arquitetura a seu favor, apostando que a estrutura do gigante vai impedi-lo de passar por uma porta comum. A ilusão de segurança dura apenas um segundo. A criatura surge na varanda e se choca violentamente contra a parede, fazendo a estrutura tremer. Jerry percebe que aquele abrigo improvisado pode virar seu próprio túmulo. Dentro da casa, Jerry estranha a demora do monstro em arrombar a entrada. Ao olhar ao redor, o alívio vira apreensão. O lugar está infestado de cipós espessos e possui uma atmosfera sinistra e muito fora do normal. Ao se aproximar sorrateiramente da janela, o terror o encontra de novo. Um rosto colossal e deformado surge de repente, colando no vidro. O monstro o encara diretamente, destruindo qualquer falsa sensação de segurança. Com uma força absurda, a aberração estilhaça o vidro e joga um braço gigantesco para dentro da sala. Jerry se atira no chão em uma fração de segundo, sentindo o vento do golpe passar a milímetros de sua própria cabeça. Sem margem para erros, ele levanta num salto e dispara rumo às escadas. Jerry sobe os degraus aos tropeços, ouvindo o som de destruição ficar no andar de baixo, enquanto tenta colocar o máximo de distância do perigo. Ele atravessa um corredor mergulhado em trevas, até encontrar um canto aparentemente isolado. Com os pulmões queimando, Jerry encosta na parede fria, acreditando que finalmente terá alguns segundos para recuperar o ar. Contudo, a calmaria é ilusória. Observando melhor, o ambiente cheira a abandono antigo. O teto inteiro está tomado por raízes grossas e trepadeiras úmidas, transformando o corredor em um cenário claustrofóbico. O peso do isolamento o sufoca. Desesperado por contato humano, ele bate de leve em uma das portas próximas. Jerry sussurra buscando por qualquer morador que ainda possa estar escondido nos apartamentos daquele andar.
A única resposta é o silêncio denso. Jerry conclui que todos fugiram ou tiveram um destino bem pior. Aquela vegetação invasiva tomando conta das paredes deixa claro que o local não abriga coisas normais há muito tempo. O vazio acústico é quebrado apenas pelo som constante de um líquido viscoso pingando nas sombras. Esse eco solitário aciona todos os instintos de defesa de Jerry, avisando que ele definitivamente não está sozinho ali. A tensão chega ao limite. O corredor continua imerso na mais completa escuridão, com o ruído das goteiras pontuando o suspense. Fica evidente que escapar da rua foi apenas o começo de um pesadelo ainda mais sombrio. Jerry respira fundo, tentando fingir uma coragem que não tem. A verdade dói. Durante a fuga frenética, ele perdeu sua faca e a lanterna. Ele agora é apenas um alvo desarmado caminhando às cegas no corredor sufocante. Os nervos dele disparam quando um ruído arrastado surge muito perto de seus pés. Jerry arregala os olhos na escuridão e finalmente consegue distinguir o formato de um rato gordo passando tranquilamente pela madeira. O movimento súbito do roedor arranca um grito agudo da garganta de Jerry. Ele pula e se debate no meio do corredor de forma espalhafatosa, reagindo como se uma das mutações carnívoras tivesse agarrado seu tornozelo. Ao constatar que o monstro terrível era apenas um roedor assustado, o batimento cardíaco diminui. Jerry passa a mão pelo rosto, sentindo uma vergonha tremenda por ter feito tanto escândalo por causa de uma bobagem. Tentando se apoiar, ele segura um dos cipós que pendem do teto. O toque o faz recuar com nojo. A textura não é de madeira seca, mas sim algo quente, elástico e pulsante. Aquelas plantas estranhas parecem estar vivas. Buscando qualquer explicação lógica, Jerry dá um sorriso forçado. Ele tenta se convencer de que as raízes úmidas são apenas um capricho de jardinagem de algum morador estranho, rindo do próprio excesso de paranoia. A autoilusão dura pouco. Uma voz firme corta o ar vindo de um cômodo levemente iluminado no fim do corredor. O comando é claro. Jerry precisa correr para lá agora mesmo se não quiser virar adubo naquele andar maldito. Ao olhar para o caminho indicado, o verdadeiro horror se revela. Inúmeras cabeças humanas deformadas balançam presas aos cipós no teto. Fica evidente que as raízes vivas formam um ecossistema macabro e mortal. Paralisado pela galeria de rostos pendurados, Jerry nota que a vegetação ao redor começa a despertar. Os cipós se contorcem feito cobras famintas, criando a sensação de que as paredes vão esmagá-lo a qualquer momento. O pânico ameaça tomar o controle da mente dele. Jerry trava a mandíbula e repete internamente que precisa manter a calma. Perder o foco agora no meio desse matadouro biológico significaria virar apenas mais um troféu. Ao disparar para o cômodo seguro, Jerry dá de cara com seu salvador. É uma figura com roupas e maquiagem bem marcadas, misturando traços de forma bastante excêntrica. O visual peculiar deixa o rapaz totalmente sem fala. O morador o recebe com um sorriso gentil e zero preocupação. Ele faz um gesto suave, convidando Jerry para entrar e relaxar, tratando aquele apocalipse do lado de fora como se fosse apenas uma chuva forte de domingo. Acomodado de forma elegante, o anfitrião quebra o gelo, revelando que seu visual faz parte de sua arte de observação. Ele fala sem nenhum filtro, mostrando uma personalidade excêntrica e cativante em meio ao fim do mundo. Jerry senta no sofá completamente duro e deslocado. Apesar do constrangimento com o anfitrião ousado, um grande alívio toma conta do seu peito. Perto de monstros canibais, encontrar outro humano vivo é um prêmio enorme. O morador orgulhoso puxa uma de suas obras de arte bem peculiares para mostrar ao convidado. O constrangimento de Jerry chega ao máximo e ele tenta desviar a conversa para o perigo letal que aguarda na porta de casa. Mas a conversa é atropelada por um vulto repentino. Algo pequeno escorrega rapidamente pelo piso laminado. Jerry pisca várias vezes, achando que o trauma causou alucinações, pois parecia muito com um pinguim de verdade. A sanidade de Jerry sofre mais um duro golpe. Não é miragem. Um pinguim autêntico caminha de forma desajeitada pela sala de estar. A bizarrice do abrigo acabou de superar todo o terror dos corredores infestados. Sorridente,
O artista apresenta o animal como Coco, seu companheiro leal. Ele conta a origem inusitada do bichinho com uma tranquilidade absurda, como se criar uma ave polar no meio da sala fosse a coisa mais comum. Tentando fingir costume com a ave na sala, Jerry presta atenção em um detalhe vital. O anfitrião revela que aquela parte da cidade não compartilha a mesma tubulação do centro, mantendo a água das torneiras ainda limpa. Abrindo um mapa sobre a mesa, o homem ilustra as rotas da rede hídrica. Ele aponta que a infestação massiva começou exatamente nas regiões contaminadas pelo reservatório principal, deixando o bairro deles isolado do caos. Jerry tenta focar na sobrevivência e pede conselhos sobre como lidar com as mutações lá fora. Mas o artista corta o clima bruscamente, confessando com uma voz preocupada que tem um grande problema em seu próprio corpo. O desespero retorna rápido. O anfitrião começa a afrouxar as roupas sem o menor pudor para revelar a situação. Fica claro que ele não chamou Jerry apenas por bondade, mas porque precisa de uma ajuda médica urgente. Jerry se aproxima e o sangue some de seu rosto. No braço do morador, um inchaço perturbador se move rapidamente por baixo da carne. Parece um parasita alienígena usando as veias do rapaz como uma pista de rastejamento. Assumindo o papel de cirurgião improvisado, Jerry pensa com frieza. Ele exige rapidamente uma lâmina afiada, fogo e álcool. O plano é isolar a criatura no braço e tirá-la de lá causando o menor dano possível ao paciente. Em minutos, o anfitrião está amarrado à cadeira para evitar reflexos durante o corte. O mais bizarro é que ele encara a lâmina improvisada com uma serenidade quase alegre, deixando Jerry ainda mais tenso com a operação. A sala cheira a álcool e perigo, mas o paciente insiste em fazer piadas sobre dinheiro e dilemas pessoais bizarros. Essa tagarelice surreal no meio de uma pequena cirurgia de vida ou morte deixa Jerry muito estressado. Com a lâmina aquecida em mãos, Jerry implora por silêncio total para focar no movimento do bicho. Mas o morador se recusa a calar a boca, fazendo comentários que tiram a concentração essencial do cirurgião de ocasião. A distração cobra um preço muito alto. O braço do homem se move e Jerry erra o traço, rasgando uma artéria vital. Sangue jorra com pressão espirrando em tudo, transformando a pequena cirurgia num cenário de puro horror. Apesar da poça de sangue crescendo no piso, o anfitrião grita loucamente para Jerry ignorar a hemorragia. Ele exige que o corte continue. A fobia de ter um inseto dentro de si superou completamente o seu medo de sangrar. Jerry pressiona a ferida jorrante com os dedos tremendo de pânico. Debaixo da poça vermelha, o parasita escorregadio recua e muda de rota sob a carne. O plano falhou, e a emergência médica acaba de sair do controle total. Jerry tenta focar na crise apocalíptica da cidade, mas não consegue parar de olhar para Coco. Ele conclui mentalmente que aquele pinguim tem uma cara de extrema estupidez, quando é interrompido por mais um chamado bizarro. Para o absoluto horror de Jerry, o anfitrião decide remover ainda mais peças de roupa no meio da sala. Ele insiste que o médico examine o parasita com mais proximidade, elevando o constrangimento da situação a níveis críticos. Com uma careta de nojo, Jerry se aproxima. O bicho sob a pele não é um simples inseto, ele se move com uma agilidade assustadora. A coisa desliza pelas veias do homem como se soubesse exatamente que está sendo caçada. O desespero toma conta do ambiente quando o parasita desce rapidamente pelo torso. A rota da criatura é clara e apavorante. Ela está se dirigindo para uma região muito mais sensível e problemática da anatomia do anfitrião. Sentindo o perigo iminente, o homem perde qualquer resquício de compostura. Ele entra em colapso emocional e começa a berrar sobre os dramas de sua vida miserável, transformando a emergência cirúrgica em um trágico desabafo. Os lamentos viram gritos de pura agonia. O morador se contorce e implora pela salvação, alegando que o verme começou a morder sua carne por dentro. A dor é excruciante e a situação, que já era bizarra, fica insuportável. Jerry congela com o bisturi improvisado na mão.
Ele olha para o homem seminudez se debatendo e admite, no fundo de sua alma, que aquela é sem dúvida a cena mais grotesca e humilhante que ele já foi obrigado a presenciar. Mas não há tempo para nojo. O anfitrião, suando frio e chorando, exige uma ação imediata. A pressão psicológica sobre Jerry é imensa e ele percebe que, se hesitar por mais um segundo, o estrago interno será irreversível. Sem alternativas limpas, Jerry respira fundo e avisa para o sujeito aguentar a pancada. Ele toma a decisão mais drástica possível, preparando-se para resolver o problema biológico na base da pura e simples força bruta. Com precisão e fúria, Jerry desfere um golpe contundente direto na área crítica do homem. O impacto gera um choque tão cômico quanto trágico, provando que o tratamento pode ser tão traumático quanto o próprio parasita. O homem urra e, por um milésimo de segundo, Jerry acha que o impacto esmagou a ameaça. Mas a esperança morre rápido. O impacto apenas fez a criatura mudar de rota, provando que o verme continua vivo e muito ativo. Chorando de dor e indignação, o paciente protesta quando Jerry avisa que precisará abrir um novo talho no peito dele. O sujeito já não sabe se corre mais risco de morrer pelo parasita mutante ou pelas mãos do cirurgião amador. Ignorando os protestos, Jerry faz o corte. Ele tenta manter o sangue frio enquanto pressiona a pele ao redor da ferida, forçando o bicho a sair pelo novo buraco antes que ele decida se abrigar em algum órgão vital. Quando a ponta nojenta do verme finalmente aparece, o alívio surge, porém a criatura escorregadia escapa da pinça improvisada e mergulha de volta na carne, frustrando o esforço e reiniciando o pesadelo na sala de estar. O sujeito entra em pânico total ao sentir o parasita descer novamente. O clima no apartamento vira uma montanha-russa insana, misturando o mais puro horror biológico com uma comédia de erros dolorosamente bizarra. O tempo passa e o chão já está manchado de sangue. Após minutos de dor intensa, cortes falhos e gritaria, o homem atinge seu limite. Ele está à beira do desmaio, mas Jerry se recusa a desistir da caçada interna. Num último reflexo de desespero, Jerry mergulha os dedos na ferida aberta. Com um puxão violento, ele finalmente arranca o verme mutante, segurando a criatura ensanguentada no ar como um troféu macabro de sua persistência. Jerry encara o monstrinho se debatendo entre seus dedos com extremo asco. A decisão é imediata. Ele vai esmagar aquela aberração no chão da sala para colocar um ponto final naquele capítulo repulsivo de sua noite. Mas antes que o sapato de Jerry encontre o alvo, um vulto veloz corta o ar da sala. A ação é tão rápida e imprevisível que Jerry fica paralisado, sem entender o que acabou de invadir a zona de abate que ele havia criado. É Coco. O pinguim avança como um raio e, com uma bicada precisa e implacável, engole o verme mutante de uma só vez. A ameaça é eliminada de um jeito tão absurdo que a mente de Jerry demora a processar a cena completa. O choque de ver o animal devorar a praga bate forte. Jerry se desespera e grita, percebendo que o problema não foi resolvido, mas sim transferido. Agora o vírus apocalíptico tem um novo e inusitado hospedeiro de penas. No chão, quase apagando, o morador ignora o destino do pássaro. Ele urra para que Jerry priorize a hemorragia em seu peito, lembrando que, com ou sem pinguim infectado, ele ainda está sangrando até a morte na própria sala. Jerry volta sua atenção para estancar o sangue do aliado. Assim que a pressão no ferimento é feita, um barulho grotesco chama sua atenção. Ele olha para Coco e percebe que o animal já está sofrendo os efeitos colaterais. O pinguim desaba no chão e começa a convulsionar de forma violenta. Os espasmos são antinaturais e fica evidente para ambos que o parasita engolido carregava a mesma mutação terrível que está destruindo a cidade lá fora. Em vez de reagir com pavor, o anfitrião observa o animal agonizando com um tom quase poético e melancólico. Essa reação sensível diante do horror grotesco faz Jerry questionar ainda mais a sanidade do seu novo companheiro. A situação piora drasticamente. A cabeça de Coco começa a inchar e estalar. Bolsas de carne e ovos purulentos brotam de seu crânio em uma expansão rápida e nauseante, rasgando a pele do animal em um processo aterrorizante.
Jerry vira o rosto e encara o pesadelo de frente. O mascote fofinho desapareceu. Em seu lugar, ergue-se uma criatura deformada e monstruosa, com o crânio tomado pela infecção e os olhos transbordando uma fome bestial. Sem dar tempo para luto ou planos, a mutação se consolida. O pinguim monstruoso crava os pés no chão e dispara em um ataque relâmpago, lançando seu corpo deformado na direção dos dois humanos, com uma fúria assassina. Ainda sem entender o nível do perigo, o morador tenta se aproximar para acalmar seu antigo pet, mas um grunhido rasgado e a postura agressiva da fera deixam claro que qualquer traço do pequeno Coco foi completamente apagado. A criatura avança em linha reta como um míssil de carne e fúria. A investida pega os dois de surpresa, quebrando qualquer ilusão de segurança e transformando o apartamento em um novo ringue de sobrevivência brutal. O golpe da criatura é devastador. As garras e o bico mutante rasgam o ar, errando o rosto do anfitrião por centímetros. A violência do ataque deixa claro que aquele ser não é apenas agressivo, mas também incrivelmente letal. Acordando do transe, o dono da casa berra para Jerry correr. Os dois se atiram para dentro do quarto mais próximo, batendo a porta com força em um movimento desesperado para criar uma barreira entre eles e a fúria da fera. Trancados, a respiração ofegante preenche o quarto. O silêncio do lado de fora é perturbador. Jerry estranha a calmaria, mas o morador sabe que é apenas uma questão de tempo até a porta de madeira ceder à força do monstro. A mente de Jerry trabalha a 1000 por hora, buscando uma saída não violenta. Ele sugere usar algo emocional, algum apego antigo de Coco. É então que o anfitrião revela ter guardado a suposta esposa de pelúcia do animal. Ele retira de um baú um boneco de pinguim bem desgastado. A visão daquilo como uma esposa faz Jerry piscar, incrédulo. O nível de absurdo e comédia bizarra no meio daquela tensão mortal é algo difícil de processar. Apesar da incredulidade estampada no rosto de Jerry, o homem jura de pés juntos que o amor de Coco por aquele boneco é real. Ele aposta que a pelúcia inanimada será o suficiente para friar os instintos assassinos do monstro. A teoria nem tem tempo de ser discutida. Uma sequência de pancadas estrondosas faz a porta do quarto tremer violentamente. O silêncio acabou. O monstro voltou à carga e está determinado a transformar a madeira em lascas. A barreira cede rapidamente. Com um estrondo, a criatura abre um buraco na porta e começa a forçar sua entrada no cômodo. A visão dos dentes e das bolsas pulsantes prova que a tranca não vai segurar a morte por muito tempo. O pânico domina. Vendo a aberração rasgar a entrada, Jerry grita com todas as forças para o homem arremessar a esposa pelo buraco. É uma aposta ridícula, mas é a única carta que sobrou no baralho da sobrevivência. Sem hesitar, o anfitrião joga o pinguim de pelúcia direto pela abertura estilhaçada. O objeto voa como uma isca improvisada e os dois prendem a respiração, torcendo para que a memória afetiva seja mais forte que a mutação. Quando a poeira baixa, a tensão explode. Jerry e o morador gritam em desespero simultâneo ao perceberem que não estão lidando apenas com Coco. Uma nova aberração, ainda maior, surgiu no corredor para disputar o espaço. A nova criatura é um pesadelo ambulante, carregando um aglomerado de corpos deformados nas costas. O aspecto grotesco e gigantesco do invasor faz o pinguim mutante parecer apenas um pequeno aborrecimento em comparação. De repente, o inesperado acontece. Coco ignora os humanos e dispara contra a nova criatura. O pinguim monstruoso atinge o invasor gigante com uma força brutal, interrompendo o avanço e iniciando uma briga colossal no corredor. O morador observa o embate de monstros com pavor. Ele murmura que tem um péssimo pressentimento sobre o desfecho daquela luta. A batalha de titãs mutantes no corredor ameaça destruir o apartamento inteiro a qualquer segundo. No meio da confusão, Coco agarra sua esposa de pelúcia e vira as costas para a porta do quarto, focando sua fúria exclusivamente no novo monstro. Esse ato bizarro concede a Jerry e seu aliado um valioso e breve respiro. Aproveitando o caos lá fora, Jerry assume a liderança. Ele avisa que precisam fugir antes que o gigante vença e decida devorá-los.
Num lampejo de memória, ele pergunta se o homem possui um secador de cabelo potente na casa. O anfitrião começa a revirar as gavetas do quarto freneticamente. Ele questiona a lógica absurda de Jerry, duvidando que um eletrodoméstico ajude, mas afirma que tem um secador profissional guardado em algum lugar ali. Enquanto ele busca a arma improvisada, Jerry estuda o cenário. Ele analisa a grande janela do quarto e espia para baixo. A altura é vertiginosa, e ele calcula rapidamente que eles devem estar no mínimo no 5º andar do prédio. O medo da altura diminui ao notar um detalhe crucial. Uma enorme e densa árvore cresce logo abaixo da janela. Jerry foca nas galhas grossas e nas folhas fartas, cogitando se aquilo seria suficiente para amortecer uma queda. A mente de gamer de Jerry traça o cálculo do risco. Com um sorriso nervoso de confiança, ele se vira para o morador e decreta que já tem o plano perfeito. Usando a árvore e um pouco de sorte, eles conseguirão sair vivos. O anfitrião vasculha o quarto e finalmente encontra o secador de cabelo. Ele ergue o aparelho extravagante com orgulho imenso, exibindo o eletrodoméstico colorido como se fosse uma espada lendária pronta para a guerra. Jerry pega o objeto e logo nota um detalhe ridículo. O cabo de energia é extremamente curto. Incapaz de perder a piada, ele zomba da situação, questionando como alguém consegue secar o cabelo com um projeto tão terrível. Como resposta, o homem revela seu método bizarro. Ele arranca a peruca em um movimento rápido e aponta o secador direto para a própria careca lisa, exibindo o brilho ofuscante do couro cabeludo como um truque de mágica. O nível de insanidade da cena faz Jerry quase explodir de raiva. Ele fecha os olhos e reclama em voz alta, dizendo que o clarão daquela careca polida está queimando suas retinas, em vez de ajudar a derrotar a aberração. Sem tempo para mais piadas ruins, Jerry corta a encenação do aliado. Ele exige foco imediato e cobra uma resposta definitiva sobre como eles vão usar aquele secador e a janela aberta para escapar do apartamento vivos. O morador recupera a postura e cita um esquilo voador como sua grande inspiração tática. Ele detalha a ideia com uma naturalidade assustadora, deixando Jerry completamente perdido nos primeiros segundos de explicação. Para justificar a loucura, ele pede que Jerry imagine o pequeno animal saltando entre os galhos. O homem explica de forma didática como a membrana de pele esticada entre as patas do roedor funciona como uma asa natural. A partir dessa aula de biologia improvisada, o plano bizarro toma forma. Ele sugere que arranquem os grandes cobertores da cama e os usem como tecido esticado, criando uma espécie de planador artesanal para o grande salto. Para provar que não está louco, ele faz um teste rápido. Ele lança um pedaço de tecido solto pela janela, mostrando como a resistência do ar retarda a queda e que alcançar a enorme árvore lá embaixo é bem possível. Em poucos segundos, os dois já seguram o cobertor grosso bem esticado perto da janela. O aliado tenta tranquilizar Jerry, dizendo que a copa da árvore é um alvo largo, mas admite no fundo que é uma aposta suicida e cega. De repente, a coragem do anfitrião some. Olhando para o abismo, ele entra em pânico total e visualiza o pior cenário de todos: errar o ângulo, despencar como uma pedra e acabar brutalmente empalado nos galhos secos. Jerry não tem paciência para crises de ansiedade. Ele rebate com frieza, lembrando que o pinguim mutante no corredor vai rasgá-los em pedaços se ficarem ali, provando que o salto no escuro é literalmente a única saída. Pressionado pela lógica do medo, o sujeito concorda em saltar. Porém, ele comete um erro fatal de prioridade. Pede um segundo para buscar seu modelo antigo de celular, tratando o aparelho como algo mais valioso que a vida. Jerry explode de raiva com o apego material no meio do apocalipse. Ignorando os alertas, o homem corre até a entrada e pega o celular, começando a juntar cartões e dinheiro em um surto de ganância que custará muito caro. No auge dessa mesquinheza absurda, o inevitável acontece. Um vulto escuro atinge o morador com uma violência indescritível. Jerry congela no lugar, percebendo tarde demais que a briga de monstros no corredor havia acabado. O impacto letal faz o corpo do homem se dobrar sobre os móveis feito um boneco quebrado.
Jerry solta um grito de horror e chama pelo aliado, estendendo a mão no vazio, sabendo que qualquer tentativa de resgate seria inútil. O pesadelo ganha forma na porta do quarto. O monstro ressurge vitorioso, abrindo uma mandíbula grotesca cheia de ovos pulsantes. A fera fixa seus olhos sem vida em Jerry, elegendo o jovem como o próximo prato da noite. Transformando o luto em adrenalina, Jerry se recusa a paralisar. Ele agarra o cobertor com firmeza na beira da janela e jura vingança silenciosa pelo aliado caído. Agora, a sobrevivência solitária é a sua única missão. Em uma fração de segundo amarga, Jerry se lança no vazio. Ele aperta as bordas do tecido enquanto o vento atinge seu rosto, lamentando ter perdido um amigo tão rápido em um mundo que não perdoa erros e apegos materiais. O rapaz despenca pelas sombras de Cidade Hill. O apartamento manchado de sangue fica para trás, engolido pela presença da fera. Aquela queda alucinante se torna o símbolo puro da luta desesperada de Jerry pela própria vida. O cobertor infla precariamente, freando levemente a queda mortal. Ele corta o ar por segundos eternos até colidir com violência contra a copa da árvore. Galhos rasgam sua roupa, mas a folhagem salva sua vida por um triz. Ao tocar o solo molhado, o alívio disputa espaço com a dor intensa. Jerry respira ofegante, sentindo os ossos estalarem. Seu corpo está coberto de arranhões e o braço esquerdo balança dormente, quase sem força alguma. Com o corpo latejando, ele analisa os arredores. Ficar na rua aberta é assinar a própria sentença. Jerry junta suas forças e decide voltar para o seu próprio apartamento, buscando a falsa segurança de 4 paredes. Já seguro em casa, ele repensa a trajetória. Jerry entende que o apego ao dinheiro-papel matou seu aliado. Ele decide gastar a herança de sua avó em recursos vitais na rede, trocando de vez a ganância pela sobrevivência. Movido pela urgência, o designer acessa ao mercado negro online. A transação obscura é aprovada na mesma hora, garantindo uma entrega via aérea em 12 horas, com retirada arriscada obrigatória no telhado do prédio. O tempo salta para a manhã seguinte. Sobre um céu cinza e chuva fina, Jerry aguarda no topo do edifício. O barulho de hélices rasga as nuvens e um pacote cai suavemente de paraquedas, cumprindo a promessa do site suspeito. Ao tocar na caixa preta, um sorriso infantil ilumina seu rosto cansado. Ele acredita cegamente que aquele frasco é o código de trapaça perfeito para virar um herói invencível, resgatar Vanessa e dominar a cidade em caos. A trama volta algumas horas no tempo, revelando os bastidores da noite escura. Jerry digita os dados bancários, transferindo todos os $10.000 da herança para garantir o pacote misterioso que mudaria o seu destino. O helicóptero corta os céus e some no horizonte. Dentro da cabine, os pilotos conversam com frieza sobre os lucros altos. Eles sabem que o líquido vendido é letal e que quase nenhum comprador suporta a tortura da injeção. A dupla zomba do desespero do povo de Cidade Hill sem piedade. Contudo, nas sombras da cabine, uma silhueta monstruosa se ergue em silêncio. A falsa segurança das alturas está prestes a terminar em um banho de sangue cruel. Na sala fechada, Jerry rasga o pacote e logo se frustra. O manual confuso revela que a seringa dourada deve ser cravada direto no próprio coração. A dose azul só pode ser aplicada após minutos de uma agonia excruciante. A ficha cai pesadamente. Jerry atira o manual longe, suando frio. Ele percebe que queimou a herança inteira em um experimento de tortura letal. A sensação de ter sido alvo de um golpe brutal na internet destrói seus nervos. Fervendo de ódio pela compra duvidosa, ele trava a mandíbula. É então que seus olhos cruzam com um porta-retrato antigo. A imagem de Vanessa sorrindo funciona como um balde de água fria, quebrando a raiva superficial na hora. O rosto delicado de Vanessa afasta o medo do dinheiro perdido. O foco de Jerry muda do prejuízo para a esperança cega. Aquelas 2 seringas macabras representam a ponte violenta entre ele e a chance de rever sua amada viva.
O silêncio da sala amplia o peso do dilema. O vidro dourado reflete sua fraqueza atual. Ele precisa escolher entre suportar uma dor insana para ganhar poder ou continuar sendo um humano covarde esperando a própria morte. O medo perde a batalha. O jovem agarra o cilindro dourado com mãos trêmulas e aponta direto para o peito nu. É o instante do abismo absoluto. O ponto de não retorno de um homem disposto a sacrificar o corpo por um ideal. Buscando uma última âncora de sanidade, ele liga o reprodutor de áudio e coloca a música chamada Vanessa para tocar. As notas preenchem o quarto, embalando sua tentativa desesperada de mascarar o pânico com puro romantismo. O reflexo no espelho mostra um rosto empalidecido. Jerry murmura mentiras reconfortantes para si mesmo, jurando que será apenas uma pontada rápida. A tensão explode na tela, revelando um herói forjado pelo terror absoluto. Com um movimento seco e fatal, o metal rasga sua pele. Ele afunda a agulha até o osso do peito, berrando o nome de Vanessa a plenos pulmões. O líquido queima as veias imediatamente, enquanto ele empurra o êmbolo até o final. A reação biológica é sádica e instantânea. O coração dispara em um ritmo descontrolado, quase quebrando as costelas de dentro para fora. Um calor sombrio invade seu sangue, ativando uma terrível mutação sem qualquer freio. As pernas falham e ele desaba no chão do quarto. A dor ultrapassa o limite da compreensão humana. É como mastigar vidro enquanto o próprio órgão é retalhado vivo. O líquido exótico ataca cada célula com uma fúria impiedosa. A agonia sobe de nível com fúria. Fibras musculares rasgam para serem refeitas sob forte tensão. Não é um simples remédio de cura natural, mas uma reconstrução violenta e biológica, feita inteiramente na base da pura tortura. O quarto gira violentamente. As luzes e cores se apagam da visão do rapaz. Engasgando com o próprio sangue negro que mancha os dentes, Jerry perde a conexão com sua antiga humanidade enquanto a fórmula toma controle total. Quando ele finalmente pisca e encara o teto, o humano atrapalhado desapareceu. Sobrevivente, valeu por assistir até aqui. Se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. E não para agora, nos cards da tela tem mais histórias insanas para você maratonar. Clica e continua comigo.